Boa noite a todos, bem-vindos à nossa reunião mensal da Urologia Funcional. Hoje temos um tema muito interessante sobre os marcadores ou biomarcadores da bexiga imperativa. Quem vai fazer essa apresentação é o Lucas Miragon, ele é docente da disciplina de Urologia. E, Lucas, gostaria que você apresentasse o que nós temos de novidades sobre os biomarcadores, sobre uma doença, não é uma doença, uma síndrome tão importante, tão frequente, e estamos cada vez fazendo mais diagnóstico desses casos. Lucas, com a palavra. Joia, obrigado, professor Ancona, obrigado pela introdução. É um prazer estar apresentando aqui com vocês. Vou apresentar então esse tema que, de fato, é interessante. Compartilhar minha tela aqui, só um segundinho. Boa noite. Desculpa, tive um problema técnico. Beleza, Fábio, a gente decidiu aqui, a gente vai começar com a minha apresentação. Tudo bem. Caramba. Bom, estão vendo a tela principal aí? Deu tudo certo? Qualquer coisa vocês me avisam. Tudo certo. Então, vamos apresentar então. De fato, nós vamos falar sobre bexiga hiperativa, e é uma síndrome bastante frequente, como o Dr. D'Ancona iniciou, enfim, apresentou, e nós vamos falar um pouco sobre biomarcadores. É uma situação, uma coisa um pouco nova, mas que pode trazer alguns insights sobre perspectivas futuras para o diagnóstico e tratamento da síndrome da bexiga hiperativa. Então, eu queria começar mostrando, né, que é uma condição que afeta uma população bastante elevada, chega aí a mais de 30%, 40% da população na terceira idade, mas a gente vai ter um espectro amplo de pacientes, né? Então, desde talvez esses pacientes mais idosos, que já têm uma condição de vida mais frágil, mais limitada, até aqueles que também já chegam com uma condição de saúde melhor, que estão mais ativos, relativamente, eventualmente um pouco mais jovens, que têm ainda uma vida sexual ativa, e essa síndrome ela vai afetar de uma forma bastante complexa, né, a qualidade de vida dessas pessoas. Embora não seja uma doença oncológica ou uma doença que leva, né, a uma mortalidade, uma redução do tempo de vida, tem uma redução de qualidade. Tem uma redução de produção também. Hoje as pessoas elas trabalham mais, elas estão inseridas no mercado de trabalho por mais tempo, e isso vai, né, dificultar não só o convívio familiar, mas também o convívio de trabalho, convívio social. E a gente não tem que pensar que nós estamos falando só de terceira idade, porque muitos dos pacientes já desenvolvem sintomas em idades mais precoces, seus 50 anos, 40 anos. A gente encontra no consultório as mulheres aí, ó, que está trabalhando, é mãe, tem que cuidar da família, do filho, do trabalho, e tem uma bexiga hiperativa, que ela tem que ir no banheiro toda hora, ou que tem perda urinária. Então, são situações aí que vão impactar muito na vida. Se nós estamos falando de uma ampla gama, né, de situações, nem sempre talvez um diagnóstico ou um tratamento sirva para todos de uma forma igual. E talvez, se a gente entender um pouco a fisiopatologia e talvez até formas de diagnóstico, ajude a gente talvez a tentar otimizar o tratamento de uma forma mais individualizada. E aqui eu comecei mostrando que a gente está falando de uma síndrome, né? Então, não é uma doença exatamente, e nós temos um conjunto de sintomas na prática, e também várias teorias que também não se auto-excluem, né, de motivos para levar a essa síndrome de hiperatividade da bexiga. Então, a gente tem desde aqui alterações metabólicas, alterações inflamatórias, a própria obstrução intravesical entra aqui, que também entra na questão miogênica, então você tem uma isquemia, levando a uma alteração na musculatura do detrusor, de forma que pode causar com que essa musculatura desencadeie contração de uma forma espontânea, e essa contração vai acabar passando de uma célula para outra, desencadeando uma contração total da bexiga. Existem várias teorias neurogênicas, então ter alteração do sistema nervoso central, seja por um AVC, por um derrame, por um trauma raquimedular, uma esclerose múltipla, de forma que aquela inibição central da medula sacral não acontece e os arcos reflexos acabam tomando conta, desencadeando a contração detrusora,
ou então você tem uma alteração sensitiva, de uma forma que a sensibilidade aferente vem muito mais frequente, de forma que o paciente tem muito mais consciência, né, sensação de bexiga cheia, enquanto ela não está de fato cheia, né? A aferência normal, ela chegaria no tálamo e para ali. Você tem tanta aferência que o tálamo manda para o córtex, dizendo que o paciente está com vontade de urinar, sendo que, como se a bexiga tivesse com 400 ml, ela está com 100. Né? Então, essa questão aferente. E ainda na aferência, hoje se fala muito no fator urotelial. Né? Então, se você tiver uma alteração na sensibilidade, ou seja, por aumento de receptores muscarínicos, ou seja, por aumento de fibra C disponíveis nesse urotélio ou na camada suburotelial, de forma que aumenta a aferência. Então, mostrando que a ideia é que talvez biomarcadores ajudem a gente a fazer uma caracterização fenotípica, né, desde a sua fisiopatologia ou até também a apresentação clínica do paciente, para tentar ajudar a gente a apresentar diagnósticos e, principalmente, tratamento mais individualizado. É uma novidade, biomarcador? De forma alguma uma novidade. Aqui o conhecido PSA, extremamente conhecido de todos os urologistas, né, muito útil na nossa prática aí desde a década de 90, né, alguns aqui não estavam nem nascidos aí ainda quando o PSA começou a ser utilizado, e conhecemos outros, muito usados, alfa-fetoproteína, beta-HCG, CEA, CEA-D99, muito usados na oncologia, né, e por que a gente tem falado mais em biomarcadores? Para quem acompanha a parte principalmente da onco, ouve falar muito recentemente, teve um aumento nisso, porque na onco tem essa questão da imunoterapia, né, com marcadores, né, de PD-1, PDL1, com tratamentos direcionados, e não só na onco, mas existe a pesquisa de marcadores para diversas doenças. Né? Por que isso? Porque é justamente a tentativa de tentar individualizar o tratamento ou otimizar o tratamento. Também houve avanços nos últimos anos na forma de conseguir encontrar esses marcadores. Então, a própria espectrometria de massa permite que se encontre moléculas em baixíssima quantidade, seja na urina ou seja no sangue, né, de forma que você consegue agora encontrar marcadores que antes não eram possíveis de serem encontrados, ou mesmo fragmentos de RNA que vão poder avaliar RNA e DNA com alterações genéticas. Então, tudo isso são marcadores que têm sido investigados. Mas, assim, onde que está o marcador ideal, ou o que seria um marcador ideal, né? Então, aqui a gente participou desse livro, que é um livro recente, publicado ano passado, falando de biomarcadores em urologia, no caso de oncologia. Participei junto com o Ivan, teve junto com a gente, o Dr. Leonardo Reis, e a gente fala sobre o marcador, sobre, né, quais seriam, né, os critérios para um bom marcador, no capítulo que a gente coloca. A gente precisaria ter um marcador que fosse barato, né, que fosse de fácil acesso, então o preço também está relacionado a isso, que o processo o processamento dele seja reprodutível, seja acessível, que tenha uma coleta fácil, então sérico ou urinário, né, e que tenha de preferência uma alta sensibilidade e especificidade, que é uma coisa difícil de conseguir tudo isso, né? Mas o que a gente tem é essa questão da coleta. Então, a urina ela é muito pesquisada. E na urina foram pesquisados biomarcadores para alterações cardíacas, pulmonares, hematológicas. E nós, na urologia, temos aí a vantagem de que a gente está pesquisando um biomarcador de uma estrutura que contém a urina, né, ou que filtra a urina. Então, essa proximidade anatômica, ela favorece, entre aspas, a nossa especialidade. E a gente vai ver, por exemplo, que isso tem tido aumento de interesse nos últimos anos. Se a gente olhar o Congresso da ICS 2019, potenciais biomarcadores para cistite intersticial e bexiga hiperativa. Pois agora, em 2021, novamente, biomarcadores para bexiga hiperativa. Se a gente olhar o PubMed, praticamente não tinham pesquisas ali nos anos 2000, 2001 sobre biomarcadores, e a partir de 2012, mais ou menos, isso aí teve um boom nos últimos 10 anos. São várias publicações, mas ainda é um número relativamente baixo, são 220 resultados aí quando a gente vê, quando a gente cruza biomarcadores e bexiga hiperativa. Mas, enfim, vamos ao que temos hoje, né? Então, temos em 2019 uma revisão bem interessante, bem completa, publicada no European Urology, falando sobre os biomarcadores para bexiga hiperativa. E, então, o principal biomarcador que nós temos hoje, o mais utilizado, o mais estudado, que tem trials aí há mais de uma década, é o Nerve Growth Factor. É uma neurotrofina
né, que é uma molécula que tem o seu papel no desenvolvimento neuronal. Ela está associada também com neuroplastia, com atividade imune no sistema nervoso central, e é encontrada durante o desenvolvimento embrionário, na angiogênese placentária, no desenvolvimento neurológico do embrião. E foi encontrado, então, que o NGF, ele, então, está aumentado na bexiga hiperativa, e o interessante é que ele marca tanto a presença quanto a resposta ao tratamento. Então, os pacientes que respondem aos antimuscarínicos e até aos beta-3 têm uma queda de NGF que acompanha também os sintomas descritos pelos pacientes. Né? Ele é produzido tanto no urotélio quanto no detrusor e ajuda a gente a fazer essa marcação dessa hiperatividade detrusora de origem tanto neurogênica quanto urotelial. O BDNF é o Brain Derived Neurotrophic Factor, é uma neurotrofina também, ela é mais abundante no sistema nervoso central do que o próprio NGF, está muito relacionada à maturação e neuroplasticidade e até à ativação de neurônios nociceptivos. Isso aqui, então, coincide aí, né, confirma a ideia de um aumento de fibra C na região do urotélio ou na camada suburotelial, né, com esse aumento de aferência, né, e ele é mais um que está relacionado ao tratamento, à resposta ao tratamento, porque os níveis de BDNF diminuem conforme se faz o tratamento com antimuscarínicos. Então, ele é também considerado um potencial marcador para a hiperatividade detrusora. Foi testado em animais, anticorpos anti-BDNF teve melhora de hiperatividade em animais, mas isso ainda não foi testado em humanos. E se a gente olha agora esse estudo, né, mostrando então, falando aí sobre biomarcadores, é também uma revisão sistemática com uma meta-análise, né, que incluiu aí mais de 300 pacientes, e a gente vê então que o NGF, ele na meta-análise, ele realmente favorece o diagnóstico de hiperatividade detrusora em todos os estudos, né? Então ele realmente favorece o diagnóstico. Depois ele foi estudado também fazendo uma normalização com o valor de creatinina urinária. E mesmo assim ele também favorece bastante o diagnóstico. Tem um estudo aqui que toca e 2 estudos aqui que cruzam para os 2 lados, mas na análise, na meta-análise, ele de fato está relacionado à hiperatividade. Os estudos são sempre relacionados com questionários, né, porque é o que a gente tem hoje de padrão, não temos um teste que seja um padrão ouro, né, então o diagnóstico é clínico, e os estudos são feitos, né, relacionados aos questionários. Aqui o BDNF também, na meta-análise aqui no Forest Plot, mostrando que tem também uma relevância estatística para o diagnóstico. Mas a gente partindo além do BDNF e do NGF, a gente tem outros marcadores que já foram estudados, né? Então, assim, própria alteração de urotélio, então mostrando aqui em ratos um aumento de expressão de receptores M2 e M3, tanto no detrusor quanto no urotélio, e esses ratos que foram induzidos à obesidade têm uma maior expressão dos receptores e eles têm mais contrações detrusoras, né? Mostrando aí também tanto a questão miogênica quanto a urotelial. Aqui esse estudo desenvolveu isquemia pélvica em ratos. Esse é um estudo da Wake Forest, que é a faculdade onde eu fiz o estágio no final do R5. Eles fazem vários estudos experimentais com animais, eles têm um centro de pesquisa com animais, e ali eles fizeram o quê? Eles passaram um catéter Fogarty na artéria ilíaca dos animais bilateral, e depois disso eles deram uma dieta hiper gordurosa e hipercalórica, e os animais desenvolveram aterosclerose nas ilíacas, e isso levou então a uma isquemia pélvica, e depois eles publicaram isso um pouco mais para frente aí no World Journal of Urology em 2015, e mostrou então que teve um aumento de expressão de vimentina na histologia, que está relacionado à maior deposição de colágeno, teve aumento de NGF, e esses ratos tiveram um aumento da frequência urinária, mostrando aí uma relação da obesidade e os marcadores aí. Outro estudo, né, com relação à obesidade em ratos, né, um estudo publicado no Journal of Urology em 2014. Esse é um estudo aqui, né, da nossa universidade, do pessoal da farmacologia, em que eles observaram, né, a ativação do GMP cíclico por uma sinalização independente de óxido nítrico. Então, né, a gente sabe que o tratamento com inibidor de fosfodiesterase usa a via do óxido nítrico. Aqui eles usaram esse medicamento que faz uma estimulação independente do óxido nítrico, e eles observaram um aumento, uma melhora da hiperatividade, ou seja, diminuíram a isquemia pélvica e isso melhorou a hiperatividade da bexiga em ratos. Isso aqui é uma
uma linha de pesquisa muito interessante. O professor D'Ancona pode comentar depois. O professor D'Ancona trabalha em parceria com eles, com o objetivo de fazer isso também em humanos, e é uma coisa bastante interessante. Tem que valorizar aí grandes resultados da nossa escola, que às vezes nem o próprio pessoal interno sabe, né? Aqui um estudo em humanos, né, mostrando pacientes que submeteram a gastrectomia redutora, né, cirurgia bariátrica, um sleeve gástrico laparoscópico, e que tinham hiperatividade detrusora, e que depois da bariátrica eles tiveram melhora nos sintomas de hiperatividade, com diminuição na pontuação dos questionários e diminuição no número de frequência de micções, né? Depois mostrando aquele estudo que eu comentei ali do ICS de Gothenburg em 2019, esse estudo de Taiwan, né? E eles então procuraram biomarcadores tanto para cistite intersticial quanto para bexiga hiperativa. Então eles procuraram citocinas urinárias, considerando essa ideia de inflamação no urotélio. Então eles pesquisaram várias citocinas. E das várias que eles pesquisaram, eles encontraram justamente então que a MCP1 e a interleucina 10 que seriam as duas que estariam relacionadas. A gente percebe, quando a gente compara com os controles, que de fato elas estão em concentração um pouco maior. E eles desenvolveram então a ideia de um algoritmo em que eles incluíram 110 pacientes e que então o primeiro teste seria utilizando então esse MIP1-beta, que se ele for negativo, a chance de você ter, então, uma hiperatividade e bexiga e cistite intersticial é bastante baixa. Nenhum paciente teve cistite intersticial, 6 casos de hiperatividade, não é 100% aí sensibilidade, mas tem uma boa sensibilidade. Dos que vieram, então, positivos, então, esses pacientes, para diferenciar entre a hiperatividade e a bexiga, a cistite intersticial, e é uma diferenciação difícil até do ponto de vista prático, porque são sintomas que sobrepõem, muitas vezes a gente não consegue até fazer essa diferenciação. Aqui, então, eles utilizaram, então, como confirmação a interleucina 10 para fazer diagnóstico de hiperatividade e Rantes, XCL10 e exotaxina para confirmação de cistite intersticial. Então, assim, do ponto de vista prático ou de conclusões, né, do que a gente tem até aqui, é que talvez a gente não tenha muitas conclusões a fazer, mas que talvez no início de uma apresentação que a gente ia falar de biomarcadores para bexiga hiperativa, a gente tivesse muito mais dúvidas do que esclarecimentos, e que no momento desse atual a gente consiga pelo menos perceber que a gente não está diante de uma única condição, mas que ela tem várias subclassificações, eu diria, ou vários fenótipos, né, até que são várias teorias de desenvolvimento que não são autoexcludentes, e que a gente consiga entender que talvez esses biomarcadores venham apresentar para a gente ferramentas futuras, talvez não mude a nossa conduta amanhã, né, mas que a gente tenha aí perspectivas futuras de nos ajudar a ter uma abordagem mais individualizada para os pacientes, né? Talvez consiga ajudar a gente a direcionar se a gente tem um receptor aumentado e a gente vai realmente inibir esse receptor com um antimuscarínico, ou se nós temos uma isquemia pélvica e vamos tentar melhorar essa isquemia, ou se a alteração é neurológica e a gente talvez até consiga utilizar um anticorpo antineurotrofina, como foi testado em animal. Então, talvez, num certo futuro, a gente consiga ter alguma diferença. Talvez para o dia de hoje, o que a gente pode pensar é que os fenótipos são diferentes e que talvez coisas que a gente usa muito frequentemente para homens, como inibidor da fosfodiesterase, será que isso não teria utilidade em mulher também? É muito comum utilizar em homem, mas a mesma fisiopatologia da isquemia pélvica se aplica para os dois, né? A gente usa beta-3 agonista em monoterapia para mulher e talvez em homem em algum momento. A gente vai discutir aqui hoje que tem estudo mostrando isso, muito poucos, mas tem, né? Podemos discutir até se é necessariamente sequencial a questão da hiperatividade, do tratamento da hiperatividade detrusora. A gente vai ver que o guideline mostra a sequência. Talvez se eu tiver biomarcadores mostrando maior chance de gravidade, eu poderia abreviar isso, partir logo para uma coisa um pouquinho mais invasiva. Então, são questionamentos que talvez estejam aí num futuro próximo para a gente, né? Queria agradecer a oportunidade do professor D'Ancona, do professor Cássio, pelos ensinamentos de sempre e, principalmente, também pelo desenvolvimento dessas atividades como a de hoje, que mantém o tônus, né, das nossas atividades, mantém a gente estudando, seja a gente, seja os residentes,
e sempre aprimorando os conhecimentos. Acho que isso é super importante. Bom, Lucas, muito bom, parabéns pela apresentação. É um tema muito excitante sobre os biomarcadores e é uma doença uma disfunção tão frequente, a bexiga hiperativa, que a gente se pergunta realmente onde nós começamos e como nós não tratamos a doença, nós só melhoramos os sintomas do doente, mas geralmente tratamos, eu acho que é difícil. Eu queria aproveitar, abrir para as perguntas, inclusive tem nosso ex-presidente Danilo Andrade, se quiser fazer alguma pergunta, o Juliano já levantou a mão, e o João, então, já está trabalhar fazendo perguntas. Vamos direcionar um pouquinho. Danilo, você gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Juliano. Ô Lucas, eu queria entender um pouco melhor, na sua explicação, eu achei assim tão genial quando você colocou que o NGF, BNDF, vamos dizer assim, aumenta na presença da doença, diminui na presença do tratamento, mas assim, eles não são ouvidos falar na prática, né? A gente não. Qual que é o limitador técnico assim do uso? Porque na sua explicação pareceu que é bem factível. O que é a limitação? Então, Juliano, pelo que, né, estudando esse assunto e tudo, não vi uma grande limitação. Existem kits para realização, né? É um teste, o marcador consegue ser dosado na urina, sem grandes dificuldades, ou seja, não é igual outros aí que a gente precisa fazer espectrometria de massa. Isso aqui, o Western Blot, ELISA consegue avaliar. Então, são exames, do ponto de vista prático, sem grandes dificuldades. Eu acabei nem trazendo, existem marcadores mitocondriais, por exemplo, que precisam ser dosados imediatamente, não pode ficar em temperatura ambiente, você tem que coletar e já testar, né? Então tem coisas que são um pouco mais complexas do ponto de vista técnico que limitam, mas assim, para o próprio NGF não é de fato. O que me parece que não pegou é porque talvez não mude a conduta no dia a dia. Você acaba fazendo diagnóstico com questionário, com sintoma, trata, e essa que é a minha impressão pelo momento. Mas, Lucas, porque o NGF não é específico, ele pode dar em muitas alterações, pode estar alterado. Sim, eu concordo com o senhor. Várias situações podem alterar, inclusive doenças neurológicas, enfim, tem outras situações que podem alterar o NGF. Mas aqui seria interessante, talvez, como, né, a proposta que se fala nesses artigos seria essa, de você tentar utilizar no momento enquanto pesquisa, né, mas tentar ajudar na graduação de sintomas, porque, de fato, talvez ali, por exemplo, aquele paciente que tem hiperatividade e outra condição, como a própria cistite intersticial que a gente viu, você tentar dosar quimiocina e NGF, né, e isso aí tentar mostrar um score de gravidade, né? Então, você avaliar uma forma de objetivar aquele subjetivo do tratamento, porque como que a gente tenta objetivar hoje a melhora da hiperatividade? A gente tenta ver quantos forros o paciente usa, diminuir o número de forros, a gente tenta usar o questionário, quanto que diminui o questionário, seria uma forma de tentar trazer isso de uma forma objetiva, né? Muito bom. João, perguntas? Tenho sim, professor. Boa noite, professor. Lucas até comentou no final aí do inibidor de fosfodiesterase, e realmente a gente tem iniciado aí o tratamento para alguns pacientes com LUTS. Mas, professor Carlos, o senhor tem alguns pacientes que o senhor já tem usado para tratamento de bexiga hiperativa, o fosfodiesterase, assim, pacientes... Eu acho que, assim, tem alguma comodidade no paciente que tem LUTS, tem disfunção erétil, você acaba associando e pode ser que tenha um benefício. Mas utilizar como tratamento inicial para bexiga hiperativa, o senhor já tem alguma experiência com isso? Para o tratamento inicial, não. Você pode sempre utilizar, porque os inibidores de fosfodiesterase você pode usar, no fundo, para tudo. Alguns trabalhos mostram até que tem uma melhora da circulação cerebral. Então, até para Alzheimer poderia usar. Hoje, a grande sacada é algum medicamento que possa dar o óxido nítrico. E o 5-fosfodiesterase, ele inibe a destruição do óxido nítrico. Então, você pode dar. Inclusive, já dei a alguns pacientes com cistite intersticial. É difícil você mensurar a melhora, mas eu já associei, porque alguns trabalhos estão mostrando que em cistite intersticial pode melhorar o inibidor 5-fosfodiesterase. Essa é uma linha de pesquisa muito grande na farmacologia da Unicamp.
O Gilberto Denucci, a Fabiola e o Edson são pesquisadores muito afincos nessa área, com uma publicação intensa, e no momento existem ferramentas farmacológicas, que são todos Bs, vários Bs com várias numerações diferentes, porque não são medicamentos ainda na prática, são ferramentas que você vai utilizar numa fase, geralmente numa fase aguda, e não passou pelo crivo para ser clinicamente, mas estão desenvolvendo já para problemas de hipertensão pulmonar, que já está comercializado, é um dos Bs que se utilizam. Eu acho que isso é um futuro próximo à utilização dessas ferramentas que mostrariam medicamentos próximos para esse tipo de doença. Está tudo muito relacionado com o óxido nítrico, é a teoria do pessoal da farmacologia, relacionado à obesidade, à isquemia pélvica, tudo isso leva à depressão do óxido nítrico. Então, existe uma certa lógica para isso. Por outro lado, você tem uma alteração neurológica, porque em estudos de ressonância magnética funcional, tem mostrado excitações de algumas áreas cerebrais em pacientes com bexiga hiperativa. Então, a coisa, assim, o diagnóstico idiopático é um diagnóstico muito cômodo para nós. Cômodo porque não sabemos o que é, tem uma definição prática, um termo que todo mundo entende, mas não estamos fazendo diagnóstico. E como falei anteriormente, nós estamos somente dando remédio para melhorar os sintomas. Mas o paciente continua com a sua disfunção, se ele parar a medicação, ele volta tudo igual como estava antes. Quando a gente estuda o assunto, os marcadores de isquemia talvez sejam bem interessantes, porque talvez a gente direcionaria o tratamento. Hoje tem tratamento pela via do óxido nítrico e estudo esses sem necessidade do óxido nítrico. O interessante do IPDE é que ele vai fazer um relaxamento tanto de corpo cavernoso, quanto relaxamento de urotélio, de musculatura lisa prostática, por isso que melhora também os sintomas obstrutivos, e vai acabar melhorando a longo prazo um pouco os sintomas irritativos, os sintomas de armazenamento também, pela melhora da isquemia. Então, é bem interessante. Muito bom. Mais uma pergunta? Então, como você bem definiu, tem um problema neurológico, problema muscular, miogênico, é bastante típico em pacientes com obstrução infravesical, e o problema de depressão de óxido nítrico, que é em isquemia pélvica, em obesidade, em diabetes, é tudo problema de depressão de óxido nítrico. Bom, se não tem mais perguntas, vamos aos casos que o Fábio deve estar ansioso. O Fábio Franco é nosso residente R4. Ele separou os casos fáceis para discutir com o Lucas, que ele está querendo fazer marcadores em todo mundo. Vamos ver se ele consegue fazer um diagnóstico nos nossos casos. Então, Fábio, vamos ver o que você trouxe de bom. Boa noite a todos. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, doutor Lucas. Parabéns pela apresentação. Antes, acho que o doutor Carlos já falou, mas queria fazer um convite a todos aí para acompanhar nossas redes sociais. Bom, primeiro eu vou começar com um caso paciente LJC. Todo mundo está enxergando tudo certinho? Tudo certo, pode ir. Feminina, 54 anos. Uma queixa de incontinência urinária há 2 anos, com a piora nos últimos 6 meses. Teve um aumento aí da frequência miccional, está se queixando do aumento da frequência miccional, 9 vezes ao dia e 2 vezes à noite, necessidade de acordar à noite, com uso de 3 a 4 forros diários. Refere perdas associadas à urgência, negou perdas aos esforços. De antecedentes, é uma paciente que tem hipertensão, fibromialgia, fez uma esterectomia total há mais ou menos uns 15 anos por endometriose, não está em vigência do uso de uma terapia de reposição hormonal, gesta 2, para 2, sem abortos, com 2 partos normais, tabagista, 10 anos máximo. No exame físico, ela tinha uma mucosa vaginal hipotrófica, não tinha perdas urinárias aos esforços, apresentava um prolapso anteroapical grau 1, um MC de 25, negava disúria, e o ICIQ, short form, de 18, com um comprometimento aí importante, né? Joia, queria perguntar então aí para os R3, se o Dr. Quando permitir, perguntar para o Caio, como é que você faz, Caio? Essa abordagem inicial, chegou essa paciente, relativamente um caso típico, mas com uma hiperatividade, uma incontinência de urgência bem importante. Como que você faz a abordagem inicial, a avaliação, que exames você pede, o que você faria nesse momento? Bom, boa noite, professor.
Eu acho que primeiro caso a gente tem que fazer uma história detalhada. Eu acho que o Fábio já descreveu bastante detalhe. Eu acho que seria interessante para essa paciente a gente fazer um diário medicinal, ver em que momentos ela pede urina no dia, quanto ela pede, se essas perdas estão relacionadas a sintomas urinários, se ela tem queixa de desura ou desconforto suprapúbico. Eu acho que seria interessante também avaliar o uso de medicações também que ela utiliza. E eu acho que, a princípio, pelos sintomas, eu não consideraria fazer aerodinâmica por hora, professor. Bom, deixa eu interromper um pouquinho. Acho que nós temos que fixar alguns conceitos. A causa mais frequente de sintoma do trato urinário inferior na mulher é a infecção do trato urinário. Então, Caio, a primeira coisa que você tem que fazer na paciente, apesar que tem só de 2 anos, é obrigatório você fazer um exame de urina com cultura. Para não começar num diagnóstico que você vai dar medicamentos, fazer exames invasivos, nada disso. Então, primeiro passo. Segundo, a anamnese é sempre bem feita, porque não existe uma anamnese mal feita. Então, é sempre bem feita a anamnese. E você vai se focar nas peixes principais da doente. E o Fábio, ele apresentou muito bem todos os detalhes de uma paciente com sintomas de trato urinário inferior. Ok, a avaliação aerodinâmica está bem, hoje em dia, bem sedimentada, que pacientes com sintomas de bexiga hiperativa não precisam iniciar a avaliação aerodinâmica. Você pode iniciar um tratamento sem esse quadro. Ok, uma visto isso, vamos perguntar para a Natália. Natália, o Caio já fez a sua avaliação, o exame de urina normal, fez o diário miccional, você tem todo o questionário de qualidade de vida. E você, como é que você inicia o tratamento dessa paciente? Ou o que você faz a mais? Bom, boa noite a todos. Então, muito bem, essencial pedir realmente o exame de urina ou urocultura, mas a gente já pode iniciar com uma primeira linha de tratamento para esses pacientes, que seria orientações de hábitos, orientações de mudanças de estilo de vida, poderia orientar ela a perda de peso, poderia orientar a evitar bebidas cafeinadas, que a gente sabe que tem uma ação estimulante da bexiga, e micção programada poderia ser orientada também para ela, e evitar a ingesta hídrica alta no período da noite. Muito bom. Volta o caso para o Fábio. Melhorou? Vamos lá, professor. Vamos ver a conduta que a gente fez para ela. Bom, então foi solicitado urina 1, urocultura, ureia e creatinina, um ultrassom de rins e vias. Foi orientado, como a Natália falou muito bem, é orientado a mudança no estilo de vida, cessar o tabagismo, iniciar a atividade física, evitar bebidas gaseificadas e cafeína, micções programadas, perder peso, também aí evitar o consumo de bebidas antes de dormir. Foi prescrito para essa paciente, como ela tinha uma mucosa vaginal hipotrófica ou vesícula vaginal, e oxibutinina, 5 mg de 12 em 12 horas. Também tentamos encaminhar a paciente para fisioterapia, fizemos um encaminhamento. Instante só, Fábio. Lucas, você falou muito sobre isquemia pélvica e alguns relatos no passado falavam que a esterectomia podia ter alguma ação sobre a função vesical. Isso ainda é válido hoje, essa ideia? Que a gente vê bastante esterectomia causando alteração, principalmente quando não há um suporte adequado, né, da cúpula vaginal. Por isso foi importante que o Fábio colocou ali que ela tem um prolapso apical, anteroapical grau 1. Então isso é uma coisa que é importante da gente sempre avaliar com relação então ao posicionamento, porque a distensão de fibras detrusoras ali por conta do prolapso tende a aumentar uma hiperatividade. Com relação à isquemia, é uma coisa contraditória, uma cirurgia bem feita, principalmente hoje em dia, cada vez mais
vou falar bem feito, mal feito, o doutor Ancona vai falar que a cirurgia tem que ser sempre bem feita, né, professor? Você não comecei ninguém a chamar um paciente, vou fazer uma cirurgia, mas não bem feita, meia Sim, boca, sempre pode bem ser? feita, mas vamos aqui, hoje em dia cada vez cirurgias menos invasivas, né? Então a cirurgia, enfim, com menos complicações, a gente não vê muito frequentemente só como complicação da cirurgia uma isquemia importante que vai desencadear a hiperatividade, não, a maioria dos pacientes ficam bem. Muito bom, mas você chamou a atenção de um prolapso apical grau 1. E você corrigiria esse Grau 1 não prolapso? tem necessidade, professor, se ela realmente... Não, mas você falou que isso pode ser uma causa da bexiga hiperativa Eu dela. disse que é importante isso ser examinado, bem examinado, né, adequadamente. A posição tem que ser examinada em litotomia e em pé, né, ou numa maca que consiga colocar 45 graus para fazer um exame, um pop-kill de preferência. E se um prolapso grau 2, sim, a gente precisaria intervir. O prolapso grau 1 é mais relacionado a uma hipermobilidade e não implica no ponto de vista funcional, na maioria das vezes. Mas, Lucas, deixa eu estressar um pouquinho mais você. No fundo, a correção do prolapso é feita quando a paciente se queixa. Aqui você chamou a atenção que alguns prolapsos podem alterar devido à posição das fibras, até provocar sintomas de bexiga hiperativa. E alguns autores recomendam fazer essa correção do prolapso, cirurgias de sling, que isso vai melhorar. Você é adepto a essa teoria? Olha, professor, eu aprendi aqui na nossa própria escola, o Dr. Palma sempre comentava sobre a síndrome do fornix posterior, então paciente que tinha um prolapso, né, também contribuindo para os sintomas de hiperatividade. Mas aqui o que eu vejo que neste caso especificamente é aquela paciente que você examina e tem uma mobilidade do colo, no caso da cúpula, e que essa cúpula não vem até o introito vaginal. Tudo bem, então não teria indicação mas você nesse faz caso. ou não faz? Se ela tivesse um prolapso grau 2, uma grau frouxidão 1. É grau 1. Você faz ou não faz? Grau 1, não. Não faz, ok. Então, ela tem esse quadro, não vai fazer, melhorou a reposição hormonal e ela volta depois de fisioterapia depois de 2 meses. E aí, Fábio? Bom, professor, a paciente referiu uma melhora parcial dos sintomas, estava ainda mantendo perdas, tá? Estava em uso de 2 forros de aro, era de 3 a 4, caiu para 2 forros de aro segundo a paciente e ainda mantinha noctúria. O ultrassom de rins e vias apresentava apenas um cisto Bosniak 1, não tinha nenhum resíduo pós-miccional. Os exames laboratoriais solicitavam todos normais. A paciente referiu não ter realizado a fisioterapia, pois não encontrou no posto de saúde, não conseguiu realizar a fisioterapia. E veio também com uma interconsulta da oftalmologia, com um diagnóstico aí de glaucoma de ângulo fechado. Ok, eu queria perguntar para o Danilo. Danilo? Cadê o Danilo? Não, professor, tudo bem? Tudo. Então, Danilo, eu queria saber a sua experiência, como é a aderência das pacientes com síndrome da bexiga hiperativa, a aderência da fisioterapia? Professor, eu tive um trabalho em Sumaré, onde era um centro de longevidade, tinha uma fisioterapeuta bem próxima. Ela tinha uma boa adesão, iam 2 vezes por semana e mantinham depois os próprios exercícios em casa. E apresentava, em torno de 70%, apresentava uma melhora importante do quadro de bexiga hiperativa. Isso é muito importante. Você tem que ter uma fisioterapeuta inserida, que atenda as pacientes e as pacientes possam vir fazer exercício. Como essa paciente não teve uma adesão completa, você não pode esperar um resultado bom. Então, ela teve um resultado parcial. Muito bom. João, essa paciente tem um resultado parcial, você insistiria nesse tratamento de exercício do assoalho pélvico ou você mudaria para uma outra conduta, dosaria algum miomarcador? Qual a sua conduta? João? Desculpa, professor, achei que você tinha falado de Juliano, perdão. Não, João. Não, sim. Ela não fez a fisioterapia no assoalho pélvico. Se eu não me engano, Fábio, ela estava usando oxabutinina e agora a gente viu que ela tem um glaucoma de ângulo fechado. Não está usando oxabutinina, não. Não, ela fez uso correto, professor. A gente tinha prescrito oxabutinina, estava fazendo o uso correto. Ela estava usando de 8 em 8 ou 12 em 12, Fábio? 12 em 12.
Cara, então, como ela agora tem uma contraindicação para usar um antimuscarínico, eu pensaria em trocar a medicação, conversar com a paciente, ver se ela tem condição de fazer um tratamento aí com uma mirabegrona, mas a princípio eu iria propor esse tratamento para ela. Ok. Júlia, Lucas, fala-se muito sobre... Lucas, fala-se muito sobre o beta-3 agonistas. Se uma paciente responde bem à oxabutinina, a resposta a um beta-3 é igual de eficácia? A resposta não é igual e muito frequentemente os estudos são feitos com pacientes que tiveram má resposta, então essa que é a questão. Muitos pacientes que tiveram má resposta e entraram com beta-3. E ter tido má resposta prévia não quer dizer que vai ter uma má resposta ao beta-3 na sequência, então a gente pode usar tranquilamente. Agora, frequentemente o paciente que respondeu bem à oxabutinina, normalmente vai ficar com ela, né? Então é isso que a gente vê na prática. E em grande parte a gente pode usar também a associação, porque isso aí você consegue ter bom resultado com menos efeito colateral. Para essa paciente, concordo com o João, ela não tem indicação de antimuscarínico, ela tem essa limitação. Eu pensaria em usar o beta-3 também agonista e faria a fisioterapia dentro do possível aí. Muito bom. Foi prescrito, aí a paciente volta para o João, quando ela não tem condições de manter esse tratamento a longo prazo. Professor, eu só queria tirar uma dúvida antes. Não, você responde antes. Não, eu vou responder, mas só em relação à fisioterapia, que a gente já comentou. Não, responde antes. Ela não tem condição de fazer uso de beta-3, ela não fez fisioterapia, é complicado, porque pensando em próximas linhas de tratamento, a gente iria progredir para uma linha de tratamento sem a paciente ter sucesso, nem tentado essa linha, que ela começou a responder bem a oxabutinina. Eu poderia pensar em um botox ou alguma coisa, mas seria até mais caro o tratamento. Realmente. E qual a sua experiência sobre eletroestimulação? A gente teve até o TCC do ano passado, que a gente fez estimulação de nervo periférico, tibial posterior, e os pacientes que eram com TRM, né? Eu ajudei aí no mestrado dele que ele fez para o senhor, e a gente teve uma boa resposta. Acho que a gente poderia fazer, mas a paciente não conseguiu fazer fisioterapia nem a do assoalho pélvico. Eu acho que ela não ia conseguir ter acesso também a fazer uma estimulação de nervo tibial periférico. Não sei. Eu iria comentar que essa estimulação tibial posterior, na prática do dia de hoje, quando você tem fisioterapeuta que trabalha com assoalho pélvico, já entra na fisioterapia, porque tradicionalmente a estimulação era feita de forma percutânea, ou seja, com agulha. Mas tem vários estudos mostrando que a estimulação transcutânea, ela também tem resultados muito semelhantes. Então é eletrodo com resultado muito semelhante. Então isso aí entraria junto com a fisioterapia, que seria muito interessante de ser realizado, sem dúvida. A fisioterapia, a eletroestimulação é considerada como a fase 3 na escala de tratamentos. E é feito estimulação do nervo tibial. Não existe estímulo tibial posterior, é só tibial, é posterior ao maléolo. Fala, João. Deixa eu fazer minha pergunta agora, professor. Pode ser. Longe de mim querendo diminuir o papel do fisioterapeuta, a gente sabe que é essencial, mas a gente vê principalmente no SUS a dificuldade que tem para os pacientes conseguirem isso. Até que ponto o senhor acha que entra o papel do médico urologista em entender um pouco de fisioterapia, selecionar alguns vídeos melhores aí no YouTube, sei lá, de treinamento e fazer essa orientação para o paciente? Você acha que tem lugar, tem espaço para isso? É uma pergunta interessante. Tem espaço, o médico pode fazer isso muito fácil. O problema é tempo. Nós temos cada vez menos tempo. Nós não temos nem tempo de treinar um paciente fazer cateterismo intermitente. Vamos ter menos tempo de fazer um exercício da assoalho pélvico numa paciente. Então, eu acho pouco promissor a gente se aventurar num caso de nós queremos fazer exercício da assoalho pélvico nos pacientes. Juliano, você tem uma opinião diferente? Perfeito, obrigado. Eu acho absolutamente inviável, mas isso não se deve a aspectos técnicos de urologia ou de fisioterapia, é uma questão do mercado, né? Existe o valor da hora para o médico e o valor da hora para o fisioterapeuta, e inevitavelmente é diferente. Então, numa sessão você gastaria 60 minutos, talvez, alguma coisa assim, e isso na produtividade médica é muito caro, então é inviável, eu acho. Muito bom. Então, esse paciente não tem condições de beta-3, ela tem uma contraindicação de visão glaucoma de ângulo fechado, e o oftalmologista considerou que não deva fazer nenhuma cirurgia para melhora dessa drenagem da pressão ocular,
E então estamos num caso realmente meio complexo, porque outras formas de tratamento são bastante dispendiosas e não é todo mundo que tem esse acesso. Queria perguntar para a Natália. Então, Natália, você já viu essa paciente há um tempo, já indicou um tratamento, ela volta para você. Bom, já foi conversado, então, com ela, dessa opção da mirabegrona, ela não tem condições de compra. A gente já conversou também sobre as próximas linhas de tratamento. Seria uma terceira linha e também já foi descartado por conta de não ter acesso, é isso? Não, é difícil, ela não tem Nesse momento, então. ela não é que não tem acesso, ela não tem condições de vir 2 vezes por semana no centro para fazer a eletroestimulação. Então outras opções que a gente tem seria propor a toxina botulínica intradetrusora, mas também não é uma medicação que nós temos amplo acesso aqui. Ela também precisaria conseguir acesso a essa medicação para que depois nós fizéssemos a aplicação. Mas é uma opção, assim como a neuromodulação sacral, também é uma outra opção que nós temos. Muito bom, o paciente volta para o Lucas. E aí, Lucas? Eu concordo com a Natália, eu acho que a próxima etapa aqui seria, a gente já falou da estimulação tibial, enfim, a próxima etapa seria esses 2 tratamentos. Se a gente segue guideline, a próxima etapa é botox intravesical, e na próxima ainda seria o interstim. E a gente tem discutido aí, tem visto discussões de que talvez não haveria necessidade de que isso realmente seguisse uma sequência, até queria saber a opinião do senhor depois, e eu proporia a toxina botulínica para ela. Lógico, teria que ser bem explicado, ela teria que entender risco de retenção urinária, treinar cateterismo antes, mas ela teria uma grande chance de ficar seca, né, por um bom período, até no custo-efetividade, talvez tenha um custo-efetividade considerando drogas caras, como essa recente que a gente estaria prescrevendo para ela, e alguns centros de referência no SUS conseguem esse tipo de tratamento. Acho que talvez seria a indicação para ela. E lembrando que tem nessa discussão de tratamento sequencial, tem quem advogue que a falha é falha, porque não pôde usar, é considerado falha. Né? Então, assim, você não pode usar o medicamento, ela falhou essa linha, segue para a próxima. Então, acho que é onde nós estamos. É isso mesmo, não tem condições de assumir, não tem acesso, é uma falha, não tem acesso, é falha. Então, na quarta linha é a toxina botulínica ou a eletromodulação, que é o intestino. Fábio, você tem mais alguma coisa sobre essa paciente? Como é que ela está se tratando agora? Então, professor, na verdade, essa paciente, a gente conversou com ela sobre os riscos-benefícios, né, das medicações, da doença que ela tinha, a contraindicação da oxibutinina para ela, e explicamos que deveria ser prescrito a mirabegrona, né? Mirabegrona. A paciente falou que tinha condições de comprar o pessoal da comunidade dela, o pessoal poderia ceder para ela e ela conseguiria comprar a medicação. Então, ela optou por fazer o uso dessa medicação e conseguiu a prescrição. Junto a isso, a gente solicitamos também uma urodinâmica, já que achamos que ela não tinha respondido bem à oxibutinina, achamos aí prudente pedir uma urodinâmica também para ela. O que você esperava diferente da urodinâmica? O que eu esperaria na urodinâmica? Diferente que pudesse mudar o seu tratamento. Eu não sei, se pensarmos aí que o paciente não respondeu à oxibutinina, não poderia utilizar aí medicações combinadas, juntamente um antimuscarínico junto com beta-3, pensando avançar aí para toxina botulínica, acho que seria ideal ter uma urodinâmica. Quando você vai fazer um tratamento mais invasivo, toxina botulínica e eletromodulação, está indicado a urodinâmica. E aí, o que você... Ela fez uso da medicação e ficou satisfeita? Sim, aí o que fizemos? Prescrevemos a medicação e solicitamos a urodinâmica. Tentamos encaminhar novamente a paciente para a fisioterapia e a estimulação do nervo tibial posterior. A urodinâmica da paciente. Ela veio já em uso da mirabegrona, tomando a mirabegrona há 3 meses, tá? E essa é a urodinâmica da paciente. Teve uma capacidade sistométrica aí de mais ou menos uns 300 ml. A capacidade sistométrica foi apenas 300 porque foi no momento que ela começou a desenvolver uma contração detrusora. A sensibilidade foi normal, a complacência também normal.
apresentou, como vocês podem ver, contrações na fase de armazenamento de até 70 centímetros de água. O Qmax dela na urofluxo foi de 10 ml por segundo. A pressão detrusora no fluxo máximo foi de 65 centímetros de água. O volume urinado foi de 200 ml e não teve resíduo pós-miccional. Nas contrações, ela apresentou perdas. Eu não entendi. Quando apresentou perdas? Durante as contrações detrusoras... Tá. E ela estava satisfeita com o mirabegona? Não está satisfeita, professor. Tá. Juliano, você acha que essa paciente está obstruída? Não, professor, absolutamente. Acho Não? que não. O volume Uma urinário paciente, uma mulher com uma pressão de tesoura acima de 50 e uma fluxo abaixo de 10, grande chance de estar obstruída. mas Se você fizer um namograma de Solomon, provavelmente vai dar bem obstruído. Mas, professor, é um detalhe que ela está com esse fluxo de 10 com sonda. E nos nomogramas tem aí uma ideia de fazer no fluxometria livre. A gente vê que, pelo menos eu vejo em mulheres, quando a gente faz, que às vezes que durante o fluxo livre o resultado é melhor, quando a sonda às vezes impacta um pouco. Então, a gente poderia olhar a fluxometria livre para essa paciente. Você pode olhar, mas uma sonda número 6 ou 7F, onde se faz no homem, que a uretra é menor e mais longa, não tem problema. E aqui não vai ser possível. Oi. Eu tinha entendido 100, desculpa. É que eu vi aqui no gráfico, achei 100. Entendi. O Mário quer fazer uma pergunta. Mário. Oi, professor. Boa noite a todos. Tudo bom? Na verdade, professor, quando tem essa micção que começa na hiperatividade, geralmente é superestimado, né, a obstrução infravesical. Isso é uma coisa, em homem e mulher, eu sempre coloco um pé atrás quando a micção começa durante essa hiperatividade terminal. Perfeito, Mário. Uma boa pergunta, uma boa pontuação. E para você pôr um pé na frente, o que você faz? O ideal era pedir para o paciente tentar controlar a urgência um pouco. Não. Controlar a micção, não? Aumenta o gráfico, você vai observar que você pode ter uma pressão de detrusor aumentada no início da micção, e você aumentando bem o gráfico, quando você vai chegar que a pressão do detrusor cai, diminuindo a resistência, passando aquela fase de contração do detrusor, que seria uma contração na fase de enchimento. E a contração na fase de vazamento é bem menor. Então, você faz esse diagnóstico que não, se é ou não obstrução e não é se é ou não devido a uma contração na fase de enchimento. Não me parece que aqui seja, não dá para dizer, você teria que aumentar bem o gráfico. Mas muito bem lembrado, Mário. Então, Fábio, o caso volta para você. Você está com a paciente na tua frente, você fez 1000 coisas, 1000 sugestões, e agora? Você continua com a mirabegron, vai associar um antimuscarino que ela não pode usar? Você vai dar o tadalafila, que pode ser um medicamento que você pode associar? Então, nesse momento, acho que o ideal seria caminharmos aí já, escalonando o tratamento para para toxina botulínica. Perfeito. Você poderia associar a tadalafila, que tem todas as bases funcionais fisifarmacológicas para poder usar, e na ausência disso seria a toxina botulínica ou a eletromodulação. Mas deixa eu fazer um comentário. Já que o senhor considerou a possibilidade de estar obstruída, o senhor vai... O que o senhor vai fazer agora? Eu não tenho... Eu tenho uma como se fala, uma suposição, mas eu gostaria de ampliar o gráfico para realmente confirmar. Ampliando o gráfico, sendo uma obstrução provavelmente primária do colo vesical, ela responde mal no alfa-bloqueador, eu faria uma cistoscopia e talvez faria uma incisão do colo vesical. Alô? Ok. Mas o que eu confirmaria, mas eu acho que pode ser esse diagnóstico. Bom, acho que você está... O Fábio chamou atenção, está chamando atenção, é um caso não obstrutivo. É eu que chamei a atenção porque eu não achei muito gritante um fluxo baixo nesse tipo de paciente. Porque pacientes que têm hiperatividade detrusor geralmente têm aceleração do fluxo. Inclusive, tem trabalhos mostrando que talvez seja um diagnóstico de fluxos muito aumentados em mulheres poderiam ser devido a uma
bexiga imperativa. Mas isso que o senhor está falando, no aspecto do gráfico, é um pouco diferente, porque normalmente é uma contração isolada que acontece na fase terminal do enchimento, e aí vem uma micção estrutural do fluxo que esvazia completamente a bexiga. Aqui a gente vê, desencadeia a contração e ela fica uns 4 minutos tentando inibir a contração, o volume está parado, e a contração vai, a contração volta, vai e volta, e ela urina, quando é dada permissão para urinar. Então, realmente, eu acho que pensar em obstrução aqui sem confrontar com uma fase de fluxo livre, acho que não tem muito valor. Eu acho que tem valor, porque você for ver com cuidado, essa paciente teve uma fase de enchimento acima de 300 ml, ela urinou somente 200, menos que 200. Então, tem vários dados, detalhes aí, que não está bem claro. Mas, para finalizar nosso raciocínio, vamos considerar que seja somente uma hiperatividade do detrusor. Esquece o que eu quis chamar a atenção, porque eu acho que vai confundir muito o nosso raciocínio. Ok, voltou para o Flávio. Pois, professor, a paciente foi encaminhada para oxibutinina. Ótimo. Para toxina botulínica, perdão. Então, foi feito toxina Não foi botulínica? feito, ela está aguardando na fila, professor. Está aguardando, é paciente. Fabinho, quanto tempo de mirabegrona, desculpa? 3 meses, João. Você acha que é suficiente, João? 3 meses? Acho que sim, professor. Tá. Eu queria saber só quanto tempo de mirabegrona ela tinha no momento que fez a... Eu concordo com o senhor. Talvez, assim, como ela teve uma boa resposta inicial à oxibutinina, eu não sei se eu teria começado a mirabegrona, talvez, sem pedir a urodinâmica, mas agora eu entendi. Você pediu depois de 3 meses de uso, né? Isso. João, você faria a oxibutinina intravesical, porque ela não passa pelo metabolismo hepático e tem menos alteração de sintomas sistêmicos. Apesar da minha vasta experiência com pacientes com oxibutinina intravesical, nesse caso, eu não sei se ela teria uma boa resposta. Sinceramente, eu não tenho experiência, então não vou saber te falar, desculpa. A resposta é melhor do que via oral, e os efeitos colaterais são muito menores. Como que faz, professor, essa dose? Você dissolve um comprimido de 5 miligramas em 20 ml de soro fisiológico, ele dissolve muito rápido. Fizemos um trabalho um tempo atrás sobre isso, e você injeta na bexiga. Ele funciona muito bem. Fala, Mário. De 8 em 8, desculpa. Mário. Professor, eu tenho alguma experiência aí com oxibutinina intravesical em paciente neurogênico, né? Sim. Faz cateterismo. Exatamente. E no começo eu fazia aí do jeito que o senhor disse mesmo, dissolvia o comprimido de Retemic, né? Mostrava até para o paciente que dilui fácil, mas ele tem um corante, né? Um corante azul. Uma vez eu fui fazer uma cistoscopia, tinha algumas tatuagens azuis na bexiga da paciente. E aí eu peguei uma fórmula de manipulação de oxibutina intravesical e comecei a fazer ela mais concentrada também, inclusive com 2 miligramas por ml. E é o que eu tenho usado hoje em dia. Mas eu acho que só se aplica quando o paciente faz cateterismo, né? Agora, outra coisa curiosa, acho que no congresso de Fortaleza, conversa de corredor, perguntei para o professor Madesbacher sobre oxibutina intravesical, porque eu sou um defensor, eu gosto. E ele acabou comigo, disse que não servia, que não tinha sentido. Não é bem o que eu vejo, mas quem sou eu para discutir com ele, entendeu? Professor Mário, o senhor faz de 8 em 8 também nesses pacientes, a intravesical? Então, a intravesical eu faço, depende do caso, né? Eu faço quando o paciente faz cateterismo. E, às vezes, eu chego a fazer até 4 vezes ao dia, dependendo da situação da bexiga do paciente. Eu estou falando isso de um paciente neurogênico. Perfeito. Né? Que já faz cateterismo. Então, eu chego a fazer, às vezes, até 4 vezes ao dia, assim, sem maiores problemas. E eu acho que, realmente, o efeito colateral é menor, é uma impressão minha. Beleza, obrigado. Não, é valorizado, porque você não tem um metabolismo hepático, então você não tem uma derivada da oxibutinina que realmente dá os sintomas que nós conhecemos. Muito bom. Mais alguma pergunta sobre esse caso? Um caso desafiador, hein, Fábio? Não melhora com nada. Mas interessante sua experiência. Fizemos alguns casos em que o oxibutinina intravesical funciona muito bem.
Ô, professor, queria chamar uma atenção, que é o seguinte, esse gráfico de fluxo realmente é estranho, e se a gente lembrar, pode ter alguma correlação com as distopias, e foi apontado que ela tem um prolapso só grau 1, né? Mas se o senhor analisar bem, pode ser que seja um pouco maior essa distopia, e talvez esse fluxo um pouco alterado aí seja relacionado... Falhou. Tá me ouvindo? Sim. Então, talvez esse fluxo alterado seja relacionado à distopia. Então, vamos dizer que se esse caso ainda estiver na pendência de conduta, talvez uma boa alternativa seria revisar essa questão da distopia, porque o gráfico realmente é diferente na fase de fluxo, não é característico de hiperatividade, não. Pode ser que tenha algo mais. Certo. Bem lembrado, Juliano. Bem, eu acho que esse caso foi bastante discutido, estou em cima da hora. Eu queria agradecer a presença de todos, a apresentação do Lucas, o caso selecionado pelo Fábio foi bastante desafiador, eu acho que não acabou ainda. Seria interessante, numa outra reunião, você trazer o resultado após a toxina botulínica. Eu acho que vale a pena repetir a avaliação dinâmica com alguns detalhes mais para afastar um problema de obstrução infravesical. Você viu que assim, não estamos satisfeitos com a fase de esvaziamento da bexiga. Tem que ser melhor avaliado. Se ninguém tem mais alguma pergunta, eu vou encerrar então a nossa reunião de hoje. Professor, só dar um recado que para o próximo mês, a gente tem a reunião todo mês, na terceira quarta-feira. No próximo mês a nossa reunião vai ser presencial, porque é a pedido dos residentes, várias vezes no semestre passado, de fazer um evento presencial. Nós faremos no dia 17 às 19h30 no Dom Manuel. Tinha conversado com o Dr. Cássio e a gente conseguiu aí um apoio para a gente fazer isso presencial. E aquele que vai ser na casa do professor Carlos, ficou para quando, professor? Aquele acho que vai ser em dezembro, né? Então, mais está convidado, viu? Beleza. Muito bom. Ok. Boa noite a todos e até a próxima reunião. Então, presencial próximo mês. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.